E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo dos números complexos. No vídeo anterior, vimos que o ponto P de coordenadas xy representa o ponto imagem do número complexo z dado por x mais i vezes y. Na figura abaixo, nós temos a representação geométrica do número complexo z. Ele é dado por um vetor de módulo r, de tamanho r, que forma um ângulo θ com o eixo x de forma geral. A partir da figura em questão, nós podemos escrever o número complexo z na forma trigonométrica. Para fazer isso, observe o triângulo retângulo que eu ilustro no quadro. A partir dele, vemos que o seno do ângulo θ é dado pela medida do cateto oposto, y, sobre a medida da hipotenusa, que eu represento por r. Perceba que r representa justamente o módulo do número complexo z, o seu tamanho. A partir dessa igualdade, vemos que y é igual a r vezes o seno de θ. No mesmo triângulo retângulo, nós podemos obter o cosseno de θ. O cosseno de θ é igual à medida do cateto adjacente, x, sobre a medida da hipotenusa r. Sendo assim, x é igual a r vezes o cosseno de θ. Vamos agora levar esses dois resultados na expressão do número complexo z. Vemos, portanto, que z fica dado por x é r cosseno de θ mais i vezes y, em que y é r vezes o seno de θ. Logo, o número complexo z fica dado por... Então, nós temos r, que multiplica o cosseno de θ mais i, vezes o seno de θ. Essa expressão é justamente a forma trigonométrica do número complexo z. A partir de agora, nós vamos dar uma atenção especial para o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Eu vou começar escrevendo, para fazer essa análise, a seguinte função: f de x é igual a exponencial de lambda(x). Vamos guardar aqui, portanto, essa expressão que representa a forma trigonométrica do número complexo z. Muito bem? Perceba o seguinte nessa função. Se eu calcular o valor da função f em x igual a 0, eu vou obter justamente a exponencial de 0, que é igual a 1. E se eu calcular a derivada da função f em relação a x, eu vou obter lambda, que multiplica a exponencial de lambda(x). Consequentemente, a derivada da função f em relação a x é diretamente proporcional à própria função. Portanto, nós temos lambda vezes f de x. Então, observe bem as características da função f de x igual a exponencial de lambda(x). Além disso, essa função satisfaz a seguinte relação funcional: f de x1 mais x2 é igual a f em x1 vezes f em x2. Então, vamos comprovar este fato a partir da função dada. Perceba o seguinte: f em x1 mais x2 é igual a exponencial de lambda, que multiplica x1 mais x2, e, portanto, f em x1 mais x2 é igual a exponencial de lambda x1 mais lambda x2. Consequentemente, f em x1 mais x2 é igual a exponencial de lambda x1 vezes a exponencial de lambda x2. Consequentemente, vemos que, conforme era de se esperar, que f em x1 mais x2 é igual a exponencial de lambda x1, que é o valor de f em x igual a x1, vezes a exponencial de lambda x2,
que é justamente o valor de f em x2. Observe no quadro até aqui todas as características associadas à função f. Vamos agora observar, portanto, o termo cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Eu vou escrever esse termo da seguinte forma: f de x é igual ao cosseno de x mais i vezes o seno de x. Perceba o seguinte, a primeira semelhança. Se eu calcular o valor da função f em x igual a zero, nós vamos obter justamente 1, pois o seno de zero é zero, 0 vezes i é igual a zero, e o cosseno de zero é igual a 1. Portanto, aqui nós temos a primeira semelhança. O valor da função f em x igual a zero é igual a 1. Vou calcular agora a derivada dessa função f em relação a x. Perceba o seguinte, a derivada da função cosseno de x é menos o seno de x. E a derivada da função seno de x é o cosseno de x. Portanto, esse é o resultado obtido. Agora, eu vou reescrevê-lo da seguinte forma. A derivada da função f em relação a x é igual. Eu vou simplesmente multiplicar por i a função original. Então, i vezes o cosseno de x mais i vezes o seno de x. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo. Nós temos i vezes o cosseno de x mais i ao quadrado vezes o seno de x. I ao quadrado é menos 1, portanto, os resultados são iguais. Logo, a derivada da função f em relação a x é igual a i vezes a função f de x. Perceba a semelhança com a função f de x igual a exponencial de lambda x. Agora, vamos observar que essa função satisfaz essa mesma relação funcional. Eu vou mostrar que o valor da função f em x1 mais x2 é igual a f em x1 vezes f em x2. Então, vamos começar calculando f em x1 mais x2. Então, nós temos f em x1 mais x2 é igual o cosseno de x1 mais x2 mais i vezes o seno de x1 mais x2. Logo, f em x1 mais x2 é igual. Então, nós temos o cosseno de x1 vezes o cosseno de x2 menos o seno em x1 vezes o seno em x2, mais, vou dar sequência aqui embaixo, mais i que multiplica. Então, nós temos o seno de x1 vezes o seno de x2, nós temos o seno de x1 vezes o cosseno de x2, mais o seno de x2 vezes o cosseno de x1. Observe no quadro até aqui o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora observar este termo junto com este termo. Eu vou colocar o cosseno de x2 em evidência. Ao fazer isso, aparece f em x1. Perceba, portanto, esse cálculo inicial. f em x1 mais x2 é igual. Perceba que eu vou colocar o cosseno de x2 em evidência e ele vai multiplicar o cosseno de x1 mais i vezes o seno de x1. Muito bem? Portanto, eu já somei este termo com este termo. Agora, mais.
Neste termo e neste termo, nessa soma, eu vou colocar o seno de x2 em evidência. Então, mais o seno de x2, que multiplica menos o seno de x1, mais, perceba, mais i cosseno de x1. Então, mais i vezes o cosseno de x1. Sabendo que i ao quadrado é igual a menos 1, eu vou substituir menos 1 justamente por i elevado ao quadrado. E com isso, a gente obtém este termo. Posso agora colocar i em evidência. Portanto, nós temos mais i seno de x2, que multiplica i seno de x1, mais o cosseno de x1. Sendo assim, f em x1 mais x2 é igual. Perceba que eu posso colocar agora em evidência o cosseno de x1 mais i seno de x1, que é justamente a função f em x1, que multiplica o cosseno de x2 mais i vezes o seno de x2, que é justamente f em x2. Portanto, conforme era de se esperar, a função f de x igual a exponencial de lambda(x) e a função f de x igual ao cosseno de x mais i vezes o seno de x satisfazem a mesma relação funcional. Vamos agora organizar todos esses resultados. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, comparando os resultados obtidos, observe o quadro, incluindo essa relação funcional que é característica das funções exponenciais, vemos que a exponencial de i vezes x é igual ao cosseno de x mais i vezes o seno de x, expressão conhecida como fórmula de Euler. Levando este resultado no número complexo z, vemos que z na forma trigonométrica fica dado por r, que multiplica a exponencial de i vezes θ. R representa o módulo do número complexo z, conforme vimos no vídeo anterior. O módulo do número complexo z é dado pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. E θ representa o argumento do número complexo z. Se você calcular a tangente de θ, você vai obter o seguinte resultado. A tangente de θ é igual à medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Consequentemente, o ângulo θ, ou seja, o argumento do número complexo z, é dado pela tangente inversa de y sobre x. Muito bem? Se nós substituirmos agora rzinho por 1, ou seja, se o módulo do número complexo z for igual a 1, você vai obter que z é igual a exponencial de i vezes θ. Neste caso, o número complexo z é chamado de fator de fase. E os pontos que representam as possíveis imagens do número complexo z no plano complexo estão localizados sobre um círculo de raio unitário, conforme eu ilustro no quadro. Através desse círculo e também da expressão que eu aqui ilustro, a exponencial de iθ é o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, nós podemos obter alguns resultados facilmente. Então, observe o círculo de raio unitário. Perceba o seguinte, a exponencial de i vezes 0 grau. Se θ vale 0, o módulo do número complexo, ou melhor, o vetor que representa um número complexo z chamado de fator de fase, está deitado sobre o eixo x. Neste caso, ele vale 1.
perceba que a exponencial de 0 é 1, o resultado é imediato. Note agora o seguinte, a exponencial de i, que multiplica mais ou menos π sobre 2. Quando θ é mais π sobre 2, significa que você girou a partir do eixo x um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário. Portanto, você vai obter, neste caso, agora, quando θ é igual a menos π sobre 2, significa que você girou 90 graus a partir do eixo x no sentido horário. Portanto, quando θ é igual a menos π sobre 2, o vetor girou até essa posição. Consequentemente, você vai obter, você pode também comprovar esses resultados aplicando a expressão. A exponencial de i vezes θ é o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Nós podemos calcular também a exponencial de i, que multiplica mais ou menos π. Pelo mesmo raciocínio, quando θ é igual a mais π, você girou 180 graus, portanto, você obtém menos 1. E quando θ é menos π, você girou 180 graus no sentido horário. Portanto, você obteve justamente menos 1 novamente. Agora, a exponencial de i, que multiplica mais ou menos 2π. A exponencial de i, que multiplica mais ou menos 2π, é justamente igual a 1. Pois, se você girar 360 graus no sentido anti-horário, ou seja, θ é igual a mais 2π, você vem para o número 1. E se você girar um ângulo de 360 graus no sentido horário, quando θ é menos 2π, você retorna também para o número 1. Então, observe no quadro os resultados obtidos. A partir dessa igualdade que eu aqui ilustro, vemos que a exponencial de i vezes π mais 1 é igual a 0. Essa expressão é conhecida como a fórmula mais bela da matemática, por reunir em uma única equação as constantes fundamentais na matemática. Nós temos a aritmética com o número 1, a invenção do zero, a geometria com o número π, a álgebra com o número complexo i, que nos auxilia na resolução de sistemas, e a análise com o número e, a base dos logaritmos neperianos. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima!